E lá vamos nós para a nossa leitura diária de mais um capítulo da Bíblia. Capítulo 18 de 2 Crônicas. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas o rei Josafá, rico e muito honrado, aliou-se a Acabe, rei de Israel, por intermédio de laços de casamento. Alguns anos mais tarde, ele foi a Samaria visitar o rei Acabe, e Acabe abateu um grande número de ovelhas e bois para receber Josafá e seus ajudantes. Depois pediu ao rei Josafá que se ajuntasse a ele com os seus soldados, a fim de atacarem Ramote e Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá: Você vai comigo combater contra Ramate e Gileade? Josafá respondeu: Sou como você, e meu povo é como o seu povo. Lutaremos juntos com você. Contudo, é melhor que primeiro consultemos o Senhor. Então, o rei Acabe reuniu 400 dos seus profetas e perguntou a eles: Devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? E eles responderam: Sim, pois Deus lhe dará uma grande vitória. Josafá, porém, não ficou satisfeito e perguntou: Será que não há aqui mais algum profeta do Senhor a quem podemos consultar? Bem, disse-lhe Acabe, há um profeta por intermédio de quem podemos consultar o Senhor, mas não gosto dele, porque nunca profetiza coisas boas para mim, só coisas ruins. O nome dele é Micaías, filho de Imlá. Ora, não fale dessa maneira, disse Josafá. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Então, o rei de Israel chamou um de seus oficiais e ordenou: Depressa, vá e traga-me Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos com as roupas reais, num lugar perto da porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando diante deles. Um deles, Zedequias, filho de Kenaã, fez para essa ocasião chifres de ferro e disse: O Senhor diz que o rei irá ferir os sírios com estes chifres até que eles sejam destruídos. E todos os outros concordaram, dizendo: Suba a Ramote Gileade, você sairá vitorioso, porque o Senhor entregará esta cidade nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido buscar Micaías disse a ele: Todos os profetas estão dizendo que o rei vai vencer a guerra. Espero que você concorde com eles e dê ao rei uma palavra favorável. Micaías, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus disser, isso falarei. Quando chegou diante do rei, este perguntou a ele: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? E Micaías respondeu: Com toda certeza podem ir, a vitória é certa. Mas o rei disse a ele: Quantas vezes eu tenho de dizer a você que fale somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías lhe falou: Na visão que eu tive, vi todo Israel espalhado pela montanha, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: Estes homens não têm líder. Mande todos para casa em paz. Eu não lhe disse, disse o rei de Israel a Josafá. Ele nunca profetiza coisa boa a meu respeito, apenas coisas ruins. Ouçam a palavra do Senhor, continuou Micaías. Vi o Senhor sentado no seu trono, cercado com todo o exército celestial à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor falou: Quem é capaz de enganar Acabe, o rei de Israel, para que vá à guerra contra Ramote Gileade e seja morto ali? Houve muitas sugestões, mas por fim um espírito se apresentou diante do Senhor dizendo: Eu sou capaz de enganá-lo. De que maneira? O Senhor perguntou a ele. Ele respondeu: Eu serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: Isso dará certo. Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas, quando na verdade ele decidiu fazer o contrário do que eles estavam dizendo ao rei, e decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaanã, caminhou até Micaías e lhe deu um tapa no rosto. Você é um mentiroso, gritou Zedequias. Quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: Você descobrirá quando você for esconder-se num quarto interior. Peguem esse homem e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, e ao meu filho Joás, ordenou o rei de Israel. E diga que assim diz o rei:
coloquem esse homem na prisão e deem a ele somente pão e água, até que eu volte em segurança da batalha. Micaías respondeu: Se o rei voltar a salvo, o Senhor não falou por meu intermédio. Depois, virando-se para os que estavam ali ao redor, disse: Prestem atenção naquilo que eu disse. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, levaram seus exércitos a Ramote de Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: Eu vou me disfarçar de modo que ninguém me reconheça, mas você vai vestido com as suas roupas reais. E foi o que eles fizeram, e ambos foram para o combate. O rei da Síria tinha dado essas instruções aos chefes dos carros de guerra: Não deem atenção a ninguém, seja soldado, seja oficial, só quero o rei de Israel. Quando os que conduziam os carros viram Josafá, rei de Judá, vestido em suas roupas reais, o atacaram, supondo que era o homem que procuravam. Mas Josafá clamou ao Senhor para salvá-lo, e o Senhor fez com que os condutores dos carros deixassem o rei. Logo que os condutores dos carros descobriram que ele não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Mas um dos soldados sírios atirou por acaso uma flecha e feriu o rei de Israel, no encaixe de sua armadura. Tirem-me daqui, disse ele ao condutor do seu carro. Estou muito ferido. A batalha tornou-se cada vez mais violenta naquele dia, e o rei Acabe ficou apoiado em seu carro diante dos sírios, até a tarde. Mas, ao pôr do sol, ele morreu. Uau! E ficamos aqui. Reflita sobre este capítulo e sobre a palavra do Senhor.